Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Israel em guerra. Mortes para todos os lados. Até quando? A guerra entre Israel e o Hamas, que começou no dia 7 de outubro de 2023, após um ataque surpresa do grupo extremista contra o território israelense, já deixou mais de 200 mortos e milhares de feridos, além de causar uma grave crise humanitária na faixa de Gaza. Neste vídeo, apresento um resumo dos principais acontecimentos e as perspectivas para o futuro do conflito. A história do conflito entre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais antigos e complexos do mundo. Ele envolve questões territoriais, religiosas, políticas e humanitárias que remontam ao século XIX. A seguir, vou explicar brevemente as principais etapas desse conflito. O sionismo e a Declaração de Balfour. No final do século XIX, surgiu na Europa o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, que era habitada por árabes muçulmanos e cristãos. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, que controlava a Palestina, emitiu a Declaração de Balfour, que prometia apoiar a criação de um lar nacional para os judeus na região. Essa declaração incentivou a imigração judaica para a Palestina, gerando tensões com os árabes locais. A partilha da Palestina e a criação de Israel. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a ONU, Organização das Nações Unidas, propôs um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os árabes o rejeitaram, alegando violar seus direitos nacionais. Em 1948, os judeus declararam a independência de Israel, provocando uma guerra com os países árabes vizinhos, que invadiram o território israelense. A guerra terminou em 1949 com um armistício que dividiu a Palestina em 3 partes: Israel, Cisjordânia, sob controle da Jordânia, e faixa de Gaza, sob controle do Egito. Essa guerra resultou na expulsão ou fuga de cerca de 750 mil palestinos de suas casas, que passaram a viver como refugiados em países árabes ou nos territórios ocupados. A Guerra dos 6 Dias e a ocupação israelense. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias, na qual Israel derrotou os exércitos árabes e ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, as colinas de Golã, da Síria, e o Sinai do Egito. Essa guerra marcou o início da ocupação israelense dos territórios palestinos e da resistência armada palestina. Israel anexou Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, mas não concedeu cidadania aos palestinos que viviam nessas áreas. Os palestinos passaram a sofrer com restrições de movimento, confisco de terras, demolição de casas, violação de direitos humanos e colonização por parte dos israelenses. O surgimento do Hamas e os acordos de paz. Em 1987, surgiu o Hamas como um braço palestino da Irmandade Muçulmana do Egito. O Hamas se opôs aos acordos de paz entre Israel e a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que reconheceu Israel em troca de uma autonomia limitada para os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O Hamas defendia a luta armada contra Israel e a criação de um Estado Islâmico na Palestina. Em
1987, iniciou a primeira intifada, uma revolta popular Palestina contra a ocupação israelense. Em 1993, foi assinado o Acordo de Oslo, que estabeleceu a autoridade palestina como um governo interino para os palestinos e previu a retirada gradual de Israel dos territórios ocupados. No entanto, o acordo não foi cumprido integralmente e não resolveu questões fundamentais, como o status de Jerusalém, os refugiados, os assentamentos e as fronteiras. A Segunda Intifada e a retirada de Gaza. Em 2000, iniciou a Segunda Intifada, uma onda de violência que envolveu ataques suicidas do Hamas e outros grupos palestinos contra alvos israelenses e repressão militar israelense contra os palestinos. A intifada durou até 2005, quando Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas e assumiu o controle da faixa de Gaza, expulsando a autoridade palestina. Isso levou a um bloqueio econômico e político imposto por Israel e pelo Egito à faixa de Gaza, que continua até hoje. As guerras e confrontos na faixa de Gaza. Desde então, ocorreram várias guerras e confrontos entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, sendo as mais recentes em 2008. A 2009, 2012 e 2014, essas guerras causaram milhares de mortes e ferimentos em ambos os lados, além de danos materiais e humanitários na faixa de Gaza. O Hamas continuou lançando foguetes contra Israel, que respondeu com ataques aéreos e terrestres contra o grupo extremista. Nenhum dos lados conseguiu uma vitória decisiva ou uma solução duradoura para o conflito. O início da guerra atual. O estopim da guerra atual foi o lançamento de mais de 200 foguetes pelo Hamas contra Israel na madrugada do dia 7 de outubro, que pegou as autoridades e a população israelenses de surpresa. O ataque foi uma resposta à morte de um líder do Hamas em um bombardeio israelense na véspera, que, por sua vez, foi uma retaliação a um disparo de foguete palestino contra uma cidade israelense. Israel reagiu ao ataque do Hamas com uma intensa ofensiva aérea e terrestre contra a faixa de Gaza, visando destruir a infraestrutura militar e os esconderijos do grupo extremista. O Hamas, por sua vez, continuou lançando foguetes contra Israel, atingindo várias cidades, inclusive Tel Aviv, a capital econômica do país. A escalada da violência. A guerra se intensificou nos dias seguintes, com ambos os lados aumentando a frequência e a potência dos ataques. Israel afirmou ter atingido mais de 1,000 alvos do Hamas em Gaza, incluindo prédios residenciais, escolas, mesquitas e hospitais, onde o grupo armazenava armas e explosivos. O Hamas afirmou ter lançado mais de 3,000 foguetes contra Israel, alguns deles com alcance superior a 100 quilômetros. O saldo da guerra até agora é trágico. Segundo as autoridades palestinas, mais de 200 pessoas morreram em Gaza, sendo pelo menos 60 crianças, e mais de 1,400 ficaram feridas. Segundo a autoridades israelenses, 7 pessoas morreram em Israel, sendo uma criança, e mais de 200 ficaram feridas. A crise humanitária. A guerra também provocou uma grave crise humanitária na faixa de Gaza, um território pobre e superpovoado, que já sofria com um bloqueio econômico imposto por Israel e pelo Egito desde 2007.
Segundo a ONU, mais de 40 mil pessoas foram deslocadas de suas casas por causa dos bombardeios e estão abrigadas em escolas da agência humanitária da organização. Além disso, há escassez de água e comida. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.